Muito bem, vamos lá para a nossa primeira aula. Galera, nesse curso você não vai ver materiais disponíveis aqui, o que é Bolsa de Valores, como fazer para entrar na Bolsa de Valores como empresa, abrir capital, que é o IPO. Não é esse o nosso foco. O foco aqui é operações em day trade, swing trade e, quiçá, position trade. A forma como você vai aprender a ler um gráfico aqui, principalmente, vai te dar condições de você montar posições para sua aposentadoria, montar posições para você deixar o seu capital rendendo junto com as empresas, tá legal? Quando uma empresa ela cresce muito, que ela tem interesse em expandir os seus negócios, tem um faturamento de 200 milhões ano aí para lá, 5 bilhões ano, é passivo de você abrir o IPO, que é abrir o capital social da sua empresa. Parte da sua empresa é disponibilizada para que seja negociada em bolsa de valores, para que você possa angariar mais capital. Você vende as suas ações e aí os acionistas podem ser majoritários ou secundários. Majoritários têm a condição de dar votos, fazer parte do conselho, e existe toda uma série de características que a B3 exige para que você esteja possibilitado de fazer o IPO na bolsa. E existe um guia prático disponível pelo site da própria B3, e eu quero compartilhar aqui com você, que você pode baixar direto no site da B3, onde você tem mais informações como uma empresa pode abrir capital em bolsa. Isso aqui você baixa direto no site da B3, tá bom? Se você quiser, eu encaminho para você para que você possa dar uma olhadinha. Tipos de ofertas, a destinação dos recursos, o tipo de distribuição de oferta pública, players envolvidos nos seus papéis e por aí vai. Mas este não é o foco do nosso curso. O que você precisa saber é que a Bolsa de Valores é o lugar onde você negocia as ações da sua empresa, que são os ativos à vista, onde você compra os papéis. E nós negociamos o mercado futuro. O mercado futuro foi criado para que haja proteção desses participantes do mercado no mercado à vista. O mini índice futuro, que compõe em média as 67 maiores empresas do país, incluindo Vale, Itaú, Bradesco, Petrobras, Ambev e entre outras empresas que compõem essa cesta, conforme as ações dessas empresas se movimentam, o índice também se movimenta. É um ativo de proteção. Vou dar um exemplo. Se você está comprado em Ambev e a Ambev está caindo contra a sua posição, você está perdendo, você está tendo prejuízo, você só vai liquidar o prejuízo se você zerar essa posição, você pode entrar vendido no mini índice futuro. Você faz uma venda descoberto, que eles falam, para que a queda do índice te dê lucro enquanto a ação te dá, entre aspas, o prejuízo. Existem as opções de trava, que você faz em opções de compra e de venda, mas não é esse o foco. O foco do nosso curso é fazer com que você aprenda a ler um gráfico. Nós vamos trabalhar a análise gráfica e faça com que você também aprenda a interpretar um pouco do fluxo de ordens, oferta de compra e oferta de venda. Dito isto, nós vamos para a nossa primeira aula, que é a teoria de Dow. Quem foi Charles Dow? Eu vou dar um Google aqui junto com você, só para que você possa entender quem foi Charles Dow. E eu vou compartilhar a tela aqui com você, para que você possa acompanhar comigo, tá bom? Só para você entender um pedacinho da dinâmica, uma vez que você está aqui, você já viu algumas coisas, né? Charles Dow foi um jornalista estadunidense, né? Que foi o cofundador de Dow Jones e Company, junto com Edward Jones. Por isso que você tem o índice Dow Jones, né? Dow também fundou o The Wall Street Journal, que se tornou uma das maiores e respeitáveis publicações sobre economia do mundo. Esse camarada aqui interpretou as movimentações de mercado conforme as ondas do mar. As ondas do mar, elas avançam para a praia e elas regridem para o mar. Avançam um pouquinho mais e regridem. E cada vez que elas avançam mais, elas conseguem ir mais longe. Isso ele interpreta como um avanço e um recuo, né? E da mesma forma, como avança mais, na próxima onda avança menos, na próxima avança menos, ou em algum momento as ondas vão até um determinado ponto e voltam e não saem dali. Charles Dow determina que a movimentação dos preços acontecem como as ondas do mar invadindo ou não a areia da praia, em tendências de avançar e tendências de recuar, e tendências em que não avança e não recua, fica ali em um determinado espaço entre a areia e o mar. A isso ele chama de tendência de alta, quando os avanços são para cima, né? Quando há um preço mais caro, um preço mais barato, um preço mais caro do que o preço anterior, um preço mais barato. Quando há esse tipo de acontecimento, ele determina como tendência de alta. E quando há o inverso, tendência de baixa. E quando não há nenhum avanço para cima e nem para baixo, ele determina como lateralização. E é isso que nós vamos ver aqui, ó, diretamente no gráfico.
Você está acompanhando aqui o gráfico da plataforma Profit Chart Pro, tá legal? Que é da Nelogica, o provedor dessa plataforma. Todas as corretoras brasileiras disponibilizam essa plataforma, que é o Profit Chart Pro. Todas, sem exceção de nenhuma. Eu opero pelo BTG, que por enquanto disponibiliza agora em dezembro de 2021 o Profit Chart grátis, caso você faça uma operação com um mini contrato em conta real. Então nós vamos ser bem objetivos aqui no nosso curso. Se você quiser saber mais detalhes, tem o grupo para você esclarecer dúvidas que a gente consegue trabalhar ali e inclusive nas nossas lives semanais ou quinzenais aqui do curso, para que você possa também esclarecer dúvidas e agregar aqui no conhecimento. Muito bem, o que é a teoria de Dow? Topos e fundos ascendentes ou descendentes determinam a tendência de alta ou de baixa. A ausência de topos e fundos determina um mercado lateralizado. O mercado ou ele sobe, ou ele desce, ou ele fica de lado. E para que você possa entender um pouco disso, eu quero dar um exemplo aqui, que a gente vai utilizar esse exemplo aqui, que é o exemplo da gasolina, né? A gasolina ela já custou R$ 3,99, até menos, R$ 3,99. A gasolina custou R$ 4,29. Você percebe que o R$ 4,29 é mais caro do que o R$ 3,99? De repente a gasolina caiu para R$ 4,09. Percebe que ela fez um recuo do preço? Não voltou no 3,99 e ficou abaixo do 4,29. De repente, a gasolina vai lá para 4,59. Você percebe isso daqui? Ó? Eu quero que você entenda. 3,99, 4,29. Depois 4,9. Depois 4,59. Aí a gasolina ela faz um recuo do preço. Vem a 4,49. Depois ela vai para 4,79. Você consegue identificar aqui topos e fundos ascendentes? Você consegue ver que o mercado está subindo? É dessa forma que Dow interpreta os preços. Então, quando você bater o olho no gráfico, a gente vai aprender a fazer essa leitura com o gráfico de candlesticks, você vai entender a diferença entre os tipos de gráficos nas próximas aulas. O mercado faz um topo. O que é um topo? É quando o comprador deixa de comprar ou o vendedor começa a vender mais do que o comprador está comprando. Aí o mercado faz um recuo. Esse recuo do preço a gente chama de pullback, ou respiro do preço. Ele segura num patamar igual da gasolina, que eu dei o exemplo ali, e ele avança, fazendo um topo mais alto que o topo anterior. Percebe? E aí ele recua um pouco. E esse recuo é um recuo que é mais alto do que o recuo anterior, que a gente chama de fundo. E o mercado vai fazendo esse tipo de movimentação que nós interpretamos como tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. O que é o topo? Quando o mercado chega num determinado nível de preço mais caro e para e faz o recuo. O que é um fundo? Quando o mercado chega a um determinado nível de preço mais barato e continua o seu movimento para cima. Então a gente chama isso aqui de topo, isso aqui de fundo. Isso aqui topo, isso aqui fundo. Nós vamos ver isso na prática já já. Tá, mas o mercado só sobe? Não, o mercado também desce. O mercado pode fazer isso daqui, ó. O mercado ele pode deixar um topo daqui, ó. Este topo é mais alto que esse cara aqui. Agora, este topo é mais baixo que esse daqui. Opa, alguma coisa tá diferente aí, né? O mercado não era para estar subindo, de repente começa a cair. E aí, de repente, o mercado deixa um fundo mais baixo que o fundo anterior. Está revertendo a tendência. Ele vai deixar um topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Reverteu a tendência e está para baixo. Quando o mercado parar de fazer isso daqui, que o mercado fizer lá topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes, e o mercado ficar fazendo isso daqui, ó, é um mercado o quê? Lateral. Por quê? Porque ele não está renovando topo e nem renovando fundo. O mercado se resume a isso, a topos e fundos. Você vai entender aqui no curso essa dinâmica. Mercado se resume a topos e fundos. De preferência o último topo e o último fundo. São eles que determinam a continuidade da tendência, se for de alta ou de baixa, ou a ausência delas, que seria o mercado lateral. É necessário que você entenda isso agora, para que todo o resto, todo o conteúdo que você vai acompanhar aqui faça sentido para você. É necessário você interpretar e compreender isso. Porque o método El Ronaldon, a base, o pilar dele, são topos e fundos, o último topo e o último fundo, em um movimento altista ou um movimento baixista. Começando pela análise macro,
que é o gráfico semanal e diário, principalmente o diário, caindo para o H4, que é o gráfico de 4 horas, e você vai entender isso nas aulas futuras aí sobre múltiplos tempos gráficos, através dos candlesticks. É com base nisso, na análise macro, que você vai defendendo o micro, porque dentro de um dia tem muitas negociações, existem tendências dentro de um dia, mas se você junta vários dias, você consegue ter uma tendência macro. Que o que faz o mercado se movimentar são os players, os participantes. E você vai entender também aqui nesse curso quais são os motivadores que fazem os participantes comprarem ou venderem. Tá bom? O foco desse curso é te ensinar a operar. Beleza. Dito isto, vamos dar um pulinho no gráfico para a gente ver como que funciona isso daí? Vamos dar um pulinho aqui no gráfico? Ó, esse aqui é um gráfico diário, tá? Cada barrinha dessa equivale a um dia. Cada barrinha. Um dia de negociação. Um dia. Esse gráfico aqui representa. Você vai entender na aula o que é um candle e sua anatomia. Assistindo essa aula, você poderá ter mais clareza do que eu estou falando aqui. Mas vamos lá. O foco aqui é teoria de Dow, que é o que motiva, o que faz o mercado se desenvolver. Charles Dow dizia e diz, e eu concordo com ele, o mercado, o gráfico desconta tudo. Ele desconta tudo. Não importa o que aconteça no mundo, o gráfico vai mostrar pra gente. Você vê esse gráfico aqui descendo ou subindo? Descendo, né? Olha lá, um topo, um fundo. Topo, tá vendo fundo, ó? Segurou, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Se a gente ligar esses pontinhos aqui, ó, você vê o que a gente acabou de desenhar ali e o que Charles Dow ensina pra nós. O mercado está caindo, ó. Ah, mas aqui ele não renovou, de fato, ó, topo, fundo. De repente ele renova o fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. O mercado está em tendência de baixa. É dessa forma que o mercado se movimenta. E o que o mercado precisa fazer aqui para continuar caindo ou subindo? É o que Charles Dow ensina. O mercado precisa perder o fundo para continuar caindo, ou ele precisa ganhar o topo para reverter e começar a subir. Enquanto ele não fizer isso, nós temos um mercado o quê? Lateral. Beleza? Isso é teoria de Dow. Isso é o que a gente vai mais utilizar para fazer a interpretação dos preços aqui. Tá bom? Agora, o que fazer nessas regiões de topo ou o que fazer nessas regiões de fundo, a gente vai ver mais para frente. Beleza, turma? Obrigado por você estar até aqui. Deixa seu comentário no grupo e excelentes estudos. Beleza? O exercício agora é você pegar o gráfico, tirar o zoom do gráfico e identificar se o gráfico que você está olhando está em tendência de baixa, em tendência de alta ou está com a ausência de tendência. Eu quero que você treine olhando, pegue todos os gráficos possíveis. Esse gráfico é do Mini Índice Brasil, mas você pode usar os pares de moedas através das plataformas disponíveis em corretoras de Forex, que é o MetaTrader 5. Não importa, pode usar o TradingView. Eu quero que você treine o seu olho para identificar topos e fundos. Onde estão os topos, onde estão os fundos, qual é o último topo e qual é o último fundo. Este é o exercício para essa aula. A gente se vê na próxima aula.